Todo ano aqui no Valor Econômico a gente recebe inúmeras perguntas a respeito de como o microempreendedor individual, o MEI, pode declarar o imposto de renda. Hoje a gente está aqui com o Antônio Gil, que é sócio da área tributária da UI, que vai tirar todas as nossas dúvidas a respeito desse assunto. Tudo bem, Antônio? Tudo bom, Natália? O primeiro ponto que a gente vai abordar é o pagamento mensal da DAS, né, Antônio? Que o MEI tem que fazer. O que é isso e como é que ele faz? O primeiro ponto com relação ao pagamento da DAS é entender que, na verdade, no ambiente MEI, no Simples Nacional para o MEI, os impostos, os tributos e a Seguridade Social, eles estão contidos num valor fixo mensal que precisa ser recolhido pelo MEI. Nesse caso, esse valor já vai compreender, por exemplo, se for o caso, o ISS, se for um serviço que ele está prestando, ICMS, a gente vai falando de circulação de mercadoria, e também o INSS. A gente está falando em um valor geral que pode girar em torno de R$ 51,00 até R$ 56,00. Isso precisa ser recolhido todos os meses. Além disso, uma vez ao ano, e nesse caso agora prazo final de maio, ele precisa também entregar no ambiente do Simples Nacional a declaração do MEI, do microempreendedor individual. Essa declaração basicamente vai solicitar as informações das receitas que ele teve ao longo do ano. É muito simples, as fichas que têm que ser preenchidas são simples, você precisa entregar até maio, mas aí tem um outro detalhe interessante, Natália, ele não tem a ver com a declaração de imposto de renda pessoa física. A declaração que você vai fazer no ambiente do Simples Nacional, ela é para cumprir, por exemplo, o Simples Nacional com relação ao que é devido em termos de MEI, mas o contribuinte também precisa se atentar que ele está oferindo renda e essa renda pode ser tributável na pessoa física. O que acontece? Quando você é um microempreendedor individual, você tem um CNPJ, você pode eventualmente emitir notas fiscais e com isso fica muito mais fácil a gente conseguir ter as relações de trabalho no caso de um não assalariado. Por exemplo, um fotógrafo que precisava fazer serviços, por exemplo, para pessoas jurídicas. E aí a pessoa jurídica pedia para ele emitir uma nota. Ele, como pessoa física, tinha muita dificuldade, como autônomo, e agora como MEI ele consegue resolver esse problema. Só que no ambiente de pessoa física, esse fotógrafo, por exemplo, ele também vai ter o trabalho complementar de que aquele CNPJ ele está oferindo renda e essa renda vai para a pessoa física. Pontos interessantíssimos com relação ao MEI. Existe uma parcela dos rendimentos tributáveis que o MEI recebe que podem ser isentas, dependendo da atividade que ele está exercendo, que pode ser uma atividade, por exemplo, de serviço, pode ser uma atividade de comércio e indústria, transporte de passageiros, dependendo, você pode ter 8%, 16% ou 32% de isenção sobre a renda bruta, ou seja, é o contribuinte, é o MEI que precisa fazer o cálculo ao longo do ano do quanto ele vai ter de isenção, ele precisa fazer o cálculo também das despesas que ele está tendo ao longo do ano, que podem ser abatidas do que ele está oferindo de renda. É agora na declaração de ajuste que ele vai verificar o que ultrapassou a renda dele e que é rendimento tributável. Ou seja, o MEI também declara na pessoa física os rendimentos tributáveis daquele CNPJ, que na verdade é o CNPJ dele de MEI. Mas tem que estar atento, porque não é toda a renda. Ela está sujeita a limites de isenção de 8%, 16% ou 32%. Outro ponto também interessantíssimo é que essa renda não se confunde, por exemplo, da renda recebida como empregado se esse MEI também tiver uma relação de empregado, uma relação empregatícia. Você precisa ter cuidado porque você vai precisar do informe de rendimentos do seu empregador para poder declarar adequadamente. Entendeu, gente? Você no ambiente MEI tem que fazer declaração no ambiente do Simples Nacional até final de maio. E para o rendimento que você teve e as despesas que você teve, você precisa calcular, ver o que é tributável e colocar na sua declaração de pessoa física. E quais fichas que ele tem que preencher na declaração? Basicamente é a ficha rendimento recebido de pessoa jurídica, onde ele vai colocar o rendimento que é recebido do CNPJ dele de MEI, e também o que não for tributável por esses cálculos que a gente conversou, Natália, vão seguir aí na ficha de rendimentos isentos e tem a respaldo na legislação, porque são rendimentos de faixas isentas do trabalho dele como MEI. E, Antônio, por último, se houver outros rendimentos, ele faz outra declaração, ele coloca na mesma, como que fica? Na verdade, os outros rendimentos de pessoa física também vão na declaração de pessoa física. A declaração de pessoa física é única e ele tem que entender que a declaração de MEI ele vai fazer para o Simples, no ambiente do Simples Nacional, até final de maio. Lá vão constar basicamente a informação sobre o que teve de recolhimento aí dos tributos, de forma fixa, e também
a receita bruta que ele teve anual. Já no ambiente imposto de renda pessoa física, vão todas as rendas dele de pessoa física, exemplo, renda do trabalho, rendas de aluguéis, se for o caso, e a renda dele como MEI, depois de ter sido feito todos esses cálculos para descobrir o que efetivamente é tributável e o que é isento. E fica atento que toda quarta-feira, aqui no Valor Econômico, a gente tira todas as suas dúvidas a respeito de imposto de renda.